E quando uma grande diferença do que Deus tenha para nós, e ficamos muitas vezes indecisos, sem entender de quando a direção ainda maior de Deus está sobre nós. Mas foi ali que Deus, enxergando e vendo nada mais, além daquilo que nós poderíamos alcançar, e ver claramente a sua essência na presença real daquele eterno, puro e reino Deus. E foi exatamente ali que as pessoas entenderam que a profundidade sobrenatural de Deus estava além dos seus pecados, dos seus erros, dos seus fracassos, das suas angústias, da sua solidão. E foi exatamente ali que as pessoas entenderam e compreenderam que, independente do pecado, do erro, do desvio de sua fé cristã, mas a persistência, a insistência em uma vida melhor, em uma vida segura, em uma vida entregue a Jesus Cristo, sobre aqueles momentos difíceis que eles viveram em suas vidas. E assim nós vivemos, e assim nós passamos por esse mesmo desafio. Mas cabe a você e a mim, a cada dia mais e mais, enfrentar exatamente isso e vencer o nosso medo, o medo da insegurança, o medo da intrepidez, o medo de achar que nós já estamos derrotados. Mas nós temos que mostrar ao mundo espiritual que nós vencemos. Nós vencemos, sabe por quê? Porque Ele morreu na cruz para mim e para você. E Ele devolveu para nós a vida, como esta bela vida, que agora brilha sobre a minha, a sua, a nossa vida, cabeça e olhos constantemente. A presença real nos envolvendo na presença e na essência. Ele passando e retirando todo o erro, toda a maldição, todo o pecado, todo o empecilho, todos os surtos negativos, todas as dopamina, serotonina, endorfina, melatonina que for negativa, tudo aquilo que não pertencer a Jesus, que não for dos caminhos e nem da casa de Jesus, tenha certeza, é retirado. Porque assim como aqueles apóstolos de Jesus Cristo, levando a palavra dele viva, verdadeira e restauradora, mas eles transformaram a maldição em bênção. E assim é a nossa função hoje em dia. Hoje a nossa missão é esta: transformar a maldição em bênção, para que você e eu compreendamos e venhamos a entender de uma essência real de Deus, de uma presença real de Deus, de sentir um prazer realmente sobrenatural e profundo, onde está a verdadeira essência, onde está o verdadeiro prazer. Assim como nós aprendemos a cada dia e colocamos em prática estes aprendizados, de sobre tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, de mesmo nós não alcançarmos o objetivo que Deus colocou nas nossas vidas, mas Deus, Ele muitas vezes coloca isso na nossa vida para trazer um fruto, para trazer uma segurança, para trazer uma essência, para trazer um envolver realmente sobrenatural, de uma verdade pura, de uma escolha santa, de uma vida realmente transformada na minha, na sua e na nossa vida. Então que você venha deixar de lado toda insegurança, todo o medo, toda dúvida, toda incerteza, porque são essas coisas não boas, não muito boa, que nos afasta da real presença, que nos afasta do plano, do propósito de Deus para a minha, para a sua e para as nossas vidas. E do que nós aprendemos aqui? Eu aprendi que temos que a cada dia mais e mais jamais desistir, mas sempre insistir. Mesmo que na sua vida você esteja assim, sem saber a direção certa, sem saber o caminho, sem saber a trilha, sem saber o objetivo, sem saber o que fazer. Mas quando você coloca a sua vida na presença, na essência, na realidade de Deus, tenha certeza, mesmo independente do seu erro, do pecado, daquilo que você sabe, a sua consciência lhe condena, e a sua consciência lhe diz que está errado. Mas não se aperreie, não se preocupe com isso, porque o olhar de Deus, a visão de Deus,
o projeto de Deus, a missão de Deus, o objetivo de Deus na minha, na sua e na nossa vida está além do pecado que a gente comete, está além do erro que nós viemos a cometer. Muitas vezes em nossas vidas, a coluna principal que sustenta a nossa vida, que sustenta a nossa casa, que traz até a sustentação para a nossa barriga, o nosso estômago e a satisfação da nossa fome. Muitas vezes a coluna principal que sustenta a nossa casa é o pecado, é o erro, é aquele algo não tão certo. Mas não enxergue isso. Sabe por que você não deve enxergar isso? Porque Deus, Ele não enxerga isso. Deus, Ele não enxerga o mal. Ele não vê o mal. Deus jamais vai colocar o mal como um empecilho dele não te dar a bênção. Você precisa entender que até no Antigo Testamento, que eu amo ler o Antigo Testamento, como também no Novo Testamento de Jesus Cristo, se você ler, você vai entender, você vai ver claramente que mesmo as pessoas em pecado, debaixo de maldição, mas Jesus, Deus, ia lá e abençoava. Quantas e quantas pessoas eram santas, se achavam santona, se achavam tal, e não alcançaram muitas bênçãos. E Jesus Cristo foi até aquelas pessoas que estavam debaixo de pecado, debaixo de erro, debaixo de maldição, debaixo daquilo que a Bíblia Sagrada condena. Mas essas pessoas foram o quê? Abençoadas, multiplicadas, curadas, prósperas e tantas coisas a mais. Eu não gosto da prosperidade. Eu sou contra a prosperidade. Eu não aceito, eu não concordo com a prosperidade aqui no quarto mundo. Mas já eu, Rodrigo Bezerra de Lima, eu concordo sim com a prosperidade. Nós todos temos que ser bem de vida, ricos, prósperos, abundantemente bem em todas as áreas. Na área de saúde, na área espiritual, na área material, na área emocional, na área sentimental. Enfim, todas as áreas da nossa vida temos que ser próspero. Eu prego sempre a teoria, a pregação da prosperidade. E já para mim tanto faz. Ser pobre ou ser rico. Crer ou não crer na teoria da prosperidade. Eu creio sempre, sabe o quê? Na entrega do Filho de Deus na cruz do Calvário. A entrega que foi feita para trazer para mim e para você a eternidade. Porque não existe mais nada importante do que isso. Eternidade. E nós estamos aqui agora para isso. Para mostrar ao mundo, para pregar ao mundo a eternidade. A bela eternidade. Sobre mim, para você e para todas as almas perdidas que necessitam de ouvir a cada dia a palavra de Deus. E assim eu agradeço por esse momento, por essa oportunidade que foi aqui me dada. Em nome de Jesus.